Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia, estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos finalizando hoje a semana de número 33, apesar desta aula ser a número 3, é a última aula dessa semana. Nossa semana foi bem curtinha, nós tivemos aula apenas na quarta-feira, na quinta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Se você tem o hábito de fazer o registro aí no seu caderno, anote a data de hoje, 5 de novembro de 2021. Hoje é sexta-feira. Nossas atividades serão de língua portuguesa e estão no nosso livro Aprender Sempre, na página 52. Na aula de hoje, vamos contemplar o descritor D5, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. E descritor 12, D12, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Então, na aula de hoje, além de retomar o texto que nós trabalhamos na aula anterior, nós estaremos construindo um mapa conceitual, que é a atividade que está na página 52, certo? E para isso vamos precisar escrever com coerência e coesão e também saber localizar no texto as informações mais importantes. Vamos começar? Então já abre aí o seu livro Aprender Sempre na página 52. Lá no seu livro, na página 52, você encontra essa atividade, aula 3, produzir um mapa conceitual a partir do texto informativo. O que vamos aprender? Nessa aula, você voltará a ler o texto da aula anterior, que foi o texto que nós lemos, e produzirá um mapa conceitual sobre os alimentos ultraprocessados. Então, nós fizemos a leitura aqui na videoaula, nós destacamos as partes importantes do texto, agora nós vamos usar essas informações para preencher o mapa conceitual que está aí no seu livro, na página 52, certo? Então, vamos começar? Uma dica importante, que nós já fizemos isso na aula anterior. Use caneta marca-texto para grifar as partes que trazem informações sobre. Letra A. O que são alimentos ultraprocessados? Nós já destacamos no texto. B. Quais são as características desses alimentos? Nós também já destacamos no texto. E letra C. Exemplos de alimentos ultraprocessados. Então, essas marcações nós já fizemos no texto. Então, vamos retomar aqui o nosso texto, que ele está lá na página 50 e na página 51, alimentos ultraprocessados. Evite alimentos ultraprocessados. Na aula de hoje, a gente vai ler apenas as partes que estão destacadas do nosso texto. Então, começamos destacando, devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo são nutricionalmente desbalanceados. Então, já tenho aqui uma resposta, né? Por que alguns alimentos são considerados ultraprocessados? Porque são alimentos que passaram por vários processos industriais e que não traz nenhum ganho nutricional para quem consome. Continuando a leitura, ó, nós vimos aqui as 3 fotos, né? Alimentos ultraprocessados incluem biscoitos recheados e salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, como nós vemos aqui nas fotos. Aqui nós destacamos a fabricação de alimentos ultraprocessados, feitos em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar,
óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Então, li o primeiro parágrafo em destaque, depois aqui o próximo destaque. Muitas dessas substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares, cuja função é estender a duração dos alimentos ultraprocessados ou, mais frequentemente, dotá-los de cor, sabor, aroma e textura que os tornem extremamente atraentes. Então, esses alimentos, eles passam por diversos processos industriais nas grandes indústrias, indústrias de grande porte, e, além de todo esse processo industrial, eles ainda recebem essas substâncias sintetizadas, que são os aditivos, que normalmente são usados para dar uma cor mais agradável, para melhorar o sabor, para melhorar o aroma, o cheirinho, né? A textura desse alimento, para tornar o alimento mais atraente. Continuando a leitura, ainda na página 50. Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Essas razões estão relacionadas à composição nutricional desses produtos, às características que os ligam ao consumo excessivo de calorias. Então, não tem um bom valor nutricional, esses alimentos, eles causam o quê? O consumo excessivo e ainda a produção desses alimentos, a distribuição, a comercialização e o consumo causam também impactos no meio ambiente, na vida das pessoas, na vida social. Tudo bem? Então, este foi o trecho que nós grifamos. Ainda na página 50. Alimentos ultraprocessados enganam os dispositivos de que nosso organismo dispõe para regular o balanço de calorias. Dito de modo bastante simplificado, esses dispositivos tendem a subestimar as calorias que provêm de alimentos ultraprocessados e, nesta medida, a sinalização de saciedade após a ingestão desses produtos não ocorre ou ocorre tardiamente. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles foram feitos com o objetivo de enganar o nosso cérebro, porque nosso corpo, ele tem alguns mecanismos que nos mostram quando é o tempo de estarmos o quê? Satisfeitos, né? Então, nós vamos comer apenas o que é necessário. Mas quando nós consumimos muito alimento ultraprocessado, esses dispositivos, eles não funcionam. Então, nós comemos cada vez mais, sem que o nosso corpo tenha necessidade. Tudo bem? Então, isso que é, nesta medida, né, retardam ou atrasam esse mecanismo de saciedade. O que nós destacamos aqui? Como consequência, quando consumimos alimentos ultraprocessados, tendemos, sem perceber, a ingerir mais calorias do que necessitamos. E calorias ingeridas e não gastas, inevitavelmente, acabam estocadas em nosso corpo na forma de gordura. E o resultado é a obesidade, que é uma das maiores doenças do nosso século. O que nós destacamos aqui? Os atributos desses alimentos, ou seja, suas características. Outros atributos comuns a esses alimentos ultraprocessados destacam-se o hipersabor, que é com a ajuda de açúcares, gorduras, sal e vários aditivos. Alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam extremamente saborosos, quando não para induzir ao hábito ou mesmo para criar dependência. Então, são alimentos criados para que as pessoas sintam-se dependentes, devido a uma das características que é o hipersabor, que faz o quê? Com que as pessoas sintam mais vontade de comer aquele produto. Depois, comer sem atenção. A maioria dos alimentos ultraprocessados é formulada para ser consumida em qualquer lugar, sem a necessidade de pratos, talheres e mesas. Essas circunstâncias
também prejudicam a capacidade de o organismo registrar devidamente as calorias ingeridas. Olha, eu só li o que está em vermelho, tá? Então, nós já fizemos um tipo de resumo aqui do texto. Comer sem atenção. Como esses alimentos, nós não precisamos de talheres, de mesas, nós podemos simplesmente abrir a embalagem e comer, né? Então, isso prejudica o quê? O nosso cérebro de registrar devidamente as calorias ingeridas. Então, nós vamos comendo cada vez mais, porque não estamos prestando atenção no que estamos ingerindo. Mais 2 atributos. Aqui nos tamanhos gigantes. Diante da exposição a recipientes ou embalagens gigantes, é maior o risco do consumo involuntário de calorias e maior, portanto, o risco de obesidade. Como as embalagens são muito grandes, nós comemos cada vez mais, ou seja, nós consumimos involuntariamente uma quantidade de calorias muito maior que o nosso corpo precisa. E isso traz um sério risco à obesidade. E o último, né? Nós temos as calorias líquidas. O que eu destaquei? No caso de refrigerantes, refrescos e muitos outros produtos prontos para beber, o aumento do risco da obesidade é em função da comprovada menor capacidade que o organismo humano tem de registrar calorias provenientes de bebidas adoçadas. Então, aqui, esses foram os 4 atributos que os alimentos ultraprocessados têm, né? Então, no primeiro atributo, nós vimos o hipersabor, depois, o comer sem atenção, os tamanhos gigantes das embalagens e as calorias líquidas. Agora, nós vamos para a nossa atividade que está aqui na página 52, que diz: complete o mapa conceitual que será utilizado na divulgação dos estudos em favor da alimentação saudável dos estudantes da sua escola. Então, aqui eu ampliei, coloquei um tamanho bem maior. Com as informações que nós já sublinhamos no texto, nós vamos preencher agora esse mapa conceitual. Então, tudo que nós vamos falar é sobre os alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos ultraprocessados, pessoal? Eu pesquisei no texto e o que eu coloquei? São alimentos que passam por maior processamento industrial, ou seja, ele passa por muitos processos na indústria. No geral, possuem alta adição de açúcares, gorduras, substâncias sintetizadas em laboratório e, principalmente, conservantes, que são usados para que aquele alimento não se estrague. Então, pausa o seu vídeo agora e registra aí o que são alimentos ultraprocessados. Se você terminou de registrar aqui o que são os alimentos ultraprocessados, então agora nós vamos registrar o quê? Os exemplos. Quais são exemplos de alimento ultraprocessado? Nós vimos nas fotos que tem aí no livro, nas fotos que tínhamos no texto. São alimentos como biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, macarrão instantâneo. Lá no começo do texto também nós vimos as fotos, tinha salsichas e suco em pó, aqueles sucos de saquinho que a gente compra pronto, só para misturar a água. Então, todos estes que estão aqui são alimentos ultraprocessados. Mas são só esses? Não, tem muitos outros. E quais são, pessoal, os principais atributos dos alimentos ultraprocessados? Vocês lembram? O hipersabor é o primeiro. Depois, comer sem atenção. Depois, os tamanhos gigantes das embalagens. E, por último, as calorias líquidas, que é o caso dos refrigerantes, sucos ou bebidas adocicadas, que o nosso cérebro ele perde a capacidade de registrar as calorias quando, né, nós ingerimos substâncias ou líquidos muito doces, tudo bem?
pausa agora o seu vídeo, registra tudo aí direitinho no seu livro. Se você registrou todas as respostas aí no seu livro, então você terminou as atividades de hoje e eu tenho um recadinho para passar para você ao final dessa videoaula. Pessoal, hoje foi a nossa última videoaula do ano de 2021, porque a partir da próxima semana, quem ainda não voltou à escola vai precisar retornar à escola presencialmente. Então, eu quero deixar para você, aluno do 5º ano, o meu carinho, o meu abraço e um grande beijo para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês façam um excelente trabalho lá na nossa avaliação SAEB, Prova Brasil. Que vocês consigam um excelente desempenho. E foi uma grande alegria poder estar com vocês durante esse ano de 2021. E que Deus abençoe a vida de cada um. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.